Bom, meu nome é Bruno Benetti, eu sou produtor e diretor de cinema, trabalho já na área desde 2009 e assim, como todo bom filme eu tenho um plot twist na minha vida, que eu venho da ciência da computação, sou formado em ciência da computação na PUC e de um hobby que era tirar foto e fazer vídeos e pequenos efeitos especiais acabou virando um negócio, né? E aí hoje eu trabalho em múltiplas áreas, tenho um festival de cinema chamado Festcine, que ele já se internacionalizou, uma ONG que eu fundei, que é o Instituto Benetti, que ela traz a formação audiovisual para todo mundo, não só de Poços de Caldas, mas da região, e também a produtora, que é a Altéria Filmes, que ela já produz ali vários filmes, documentários e todo o produto audiovisual, além de canal no YouTube, e aí a gente vai estendendo e não para. Bom, eu enxergo a evolução do audiovisual como assim, é uma etapa a longos anos, né? Porque quando eu comecei com isso, não tinham cursos na cidade, não tinha incentivo, não tinha investimento, não tinha nada, e a única possibilidade que a gente tinha de aprender alguma coisa era indo para os grandes centros, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fazer um curso por lá, e isso acaba saindo muito caro e às vezes até inviável. Tanto que acontece muito essa evasão, né? O pessoal que forma em alguma coisa relacionada ao próximo do mercado audiovisual acaba saindo da cidade ou acaba buscando esses materiais por fora, né? E quando eu percebi que isso estava faltando na cidade, tanto que eu venho de uma parte mais autodidata, de estudar isso, né, sozinho, e entender e olhar os making-offs dos filmes, eu percebi que, querendo trabalhar com cinema, querendo trabalhar no mercado, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, em achar parceiros e pessoas que quisessem trabalhar nessa área. E foi aí que veio a necessidade de fazer uma vitrine, que é o Festcine, que é um festival que começou aqui na cidade e incentivar o público e trazer essa formação do público do audiovisual, que era uma coisa que não tinha. E aí do Festcine, nós começamos a colocar cursos dentro do festival, cursos gratuitos, que eu mesmo comecei, eu ia lá, aprendia sozinho, ensinava o pessoal, e dali foram surgindo destaques, desses destaques eu fui chamando para trabalhar junto, o negócio começou a dar certo, e começou a virar uma equipe que em 4 ou 5 anos deu 22, 25 pessoas trabalhando voluntariamente, produzindo filmes. E aí o negócio começou a deslanchar. Então, essas 25 pessoas foram chamando outros grupos, começaram a desenvolver materiais e conteúdos também para o Festcine, e aí veio a ideia de trazer alguma coisa de formação, que foi o Instituto Benetti, né? E aí com a ONG a gente vai potencializando e maximizando. Olha, os maiores desafios da gente consolidar uma produtora, né, no interior, primeiro é quebrar o tabu das pequenas empresas na hora da gente produzir conteúdo para eles e explicar o quão importante é a produção de conteúdo, que em 2009 ainda não era tão forte, igual hoje, que todas as empresas necessitam de um criador de conteúdo, de um editor, de um filmmaker ou de alguém ali que esteja na área envolvido, porque eles têm que entrar nas redes sociais, se eles não entrarem eles perdem venda. Então foi um desafio muito grande de trazer isso para os empresários, de mostrar para eles também, porque a gente tem um problema que é a relação de custo. Então quanto custa para você produzir e quanto tempo você leva, e a empresa está disposta a investir nisso. Então muita coisa você tem que abrir mão, inclusive de preços e o seu valor, né? E aí falar, quanto custa esse trabalho? R$50. E entra e faz, entendeu? Porque você precisa ter portfólio, você precisa entrar no mercado. Não é fácil, não é fácil, é uma resiliência, né, muito grande, que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos. Você tem que ter resiliência para você conseguir ter um diferencial e entrar no mercado. As estratégias que a gente utiliza, né, para ganhar destaque no mercado, primeiro, é muita força de vontade. Então, porque a gente não tem ainda determinadas profissões nos pequenos centros, nas pequenas cidades. Por exemplo, eu posso contar numa mão o número de pessoas que trabalham com captação de áudio, o boom que fica lá direto e tal, sabe? Você não tem profissionais disso. Tem, sei lá, 2, 3 pessoas numa cidade de 200 mil habitantes que trabalham com isso. Então, você tem que ter muita
muita assim, força de vontade para trabalhar com isso e aprender todas as áreas. Tanto que quando eu comecei com 20 funções. Então era cameraman, aí tinha que preparar aqui para não ficar aquele sol, tinha que juntar com som, com não sei o que, fazer cenário. E aí dessas 20 funções você vai diminuindo, 19, 18, 17, né? Então você vai evoluindo e vai diminuindo. Mas para você vencer esses caminhos, tem muita gente com potencial, né, nessas pequenas cidades, nos pequenos centros, e que pode se desenvolver alguma coisa. Por exemplo, eu comecei com amigos que escrevem e gostam de escrever literatura, livros e afins, e nunca escreveram um roteiro na vida. Foi por que não começar com isso? Que seja com o roteiro de um comercial, que seja com um short film, que seja com qualquer tipo de material, vira uma experiência para essa pessoa e vira também, né, uma troca. E ali você vai sofrer um pouquinho no começo? Vai, porque tá todo mundo aprendendo junto. Mas se você pegar esse pessoal que tem muitos diamantes escondidos, sabe, no meio de todo esse carvão gigante, e que dá para você coletar eles. Não é fácil, mas um amigo vai indicando pro outro, e eu acho que é um caminho bem interessante, sabe? Você buscar as pessoas que realmente... eu gosto de cinema, eu quero trabalhar com audiovisual, mas eu nunca tive oportunidade, entendeu? Então você começa a juntar essa turma e dali o negócio vira. Falando sobre a mudança do cinema, né, nos grandes eixos, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, teve sim, né, uma mudança muito grande, principalmente depois da pandemia, e onde... essa maximização, eu acho que essa facilitação também dos equipamentos, da tecnologia. Hoje a gente tem inteligência artificial que está trazendo também um potencial muito grande para quem é pequeno e conseguir competir com um mercado grande. Então, por exemplo, a minha produtora, quando eu entrei, eu já sabia que eu ia ter que competir com uma empresa que tem 30 anos de mercado. E aí, como é que você faz essa competição? Como é que você entra ali no meio? Então a inteligência artificial, ela está trazendo ela está maximizando as suas ideias, ela está maximizando o seu trabalho. E outra também que eu vejo que teve um diferencial grande foi a entrada dos produtos chineses no mercado audiovisual, que possibilitou que os filmmakers hoje consigam comprar um tripé, uma câmera bacana de entrada com iluminação, com baixo investimento, e consigam produzir e gerar mais material. Então, se você for pegar os dados da própria Ancine, você vê que tem sim um número grande de produções aumentando a cada ano e, consequentemente, também precisando de investimento, precisando entrar no mercado e tal. Mas uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte: produções grandes, que eu digo, e com qualidade, né, isso ainda está numa pequena bolha. É uma coisa que precisa ser difundida, é uma coisa que precisa ter um acesso ainda, né, para as pequenas cidades e tal. Falta o incentivo público. É claro que aqui a gente vai entrar em toda uma situação política, né, envolvida, e é muito grande, é um papo assim de 2, 3 horas pra gente fazer. Claro que todo mundo quer incentivo, todo mundo quer dinheiro e tal, mas eu acho que falta sim difundir essa verba. Quando eles abrem editais para trabalhar com produções audiovisuais, eu estou mais assim puxando pro lado do cinema, tá? Que é mais a minha área. Mas você quer fazer um documentário, você quer fazer alguma coisa, a maior verba ainda fica nas grandes cidades. Então, você não tem ali, a gente teve ano passado, foi ali Paulo Gustavo, que foi assim um marco, né, eu acho que para todo mundo, para todas as cidades do Brasil, de trazer ali uma boa quantia financeira para quem nunca teve a experiência de produzir alguma coisa. Falou, opa, agora eu tenho 50 mil reais para fazer o meu documentário, olha que beleza, entendeu? 50 mil reais é muito dinheiro para quem nunca trabalhou. Então isso é uma oportunidade, ou seja, se você conseguir difundir isso, tanto vindo da Condecine, Ancine, e fazer um papel mais regional ali, eu acho que funciona, e descentralizado, funciona mais. O Festcine, ele é um evento que ele acontece desde 2015, então desde 2015 ele já está 10 anos já rodando. Anualmente ele acontece em Poços de Caldas, e ele trazendo essa vitrine para quem está iniciando os seus trabalhos, ele dá essa oportunidade de não só você exibir o seu filme, mas de você se conectar com outros produtores da cidade e da região.
Hoje o Fast Cine ele já se tornou itinerante, então a gente realiza ele em várias outras cidades. Ano passado nós fizemos, acho que foram em 5 ou 6 cidades. Fizemos também um Fast Cine até que grande, bem bacana lá em Feira de Santana. E quando a gente leva o Fast Cine para essas pequenas cidades, a gente vê o quão carente elas são. Sabe, o quão carente e o tanto de gente que tem lá. Nossa, eu sempre gostei de cinema, eu sempre não sei o que, olha, eu tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho. E por mais simples que seja o trabalho que a pessoa às vezes fez num celular, mas é exibido lá, e aí com isso você dá oportunidade para a pessoa, não só de trazer uma premiação, mas de ser reconhecida e se conectar no mercado. Falando dos principais impasses, né, das pequenas cidades de entrarem no cinema nacional, eu acho que envolve muito aquilo que eu comentei da lei de incentivo, porque as leis de incentivo, para quem não conhece, elas estão aqui para trazer justamente um incentivo inicial para o produtor, tá? Porque depois que você entra no mercado, você começa a ter ganhos e resultados com aquilo, você não precisaria mais da lei de incentivo, que é até uma ressalva, que uma coisa que eu não gosto é da gente ver produtores grandes que não precisariam mais desse incentivo continuarem a receber esse incentivo. Então é uma coisa que você não consegue competir. A maior dificuldade que a gente tem nesse cenário é como que eu, produtor, vou competir com uma Cláudia Leite que está entrando na Ambev para pedir um incentivo para fazer uma captação de um projeto. Né, a Ambev prefere quem? O Bruno Benetti de Poços de Caldas e região e bababá, ou prefere a Cláudia Leite? E obviamente eles vão nos grandes. E tudo bem, e tá certo. Só que tem que ter ali pelo menos uma separação desse incentivo. Se você já tem esse poder, esse canhão de captação, então vamos diminuir a sua lei de incentivo, você entra com uma parceria com um valor maior ali, vamos cobrar do público o ingresso esse valor. Então assim, eu sou um pouco contra essa parte de deixar os grandes, os tubarões, né, que a gente pode até brincar com isso, e só os restinhos para os peixinhos. Então se tiver pelo menos essas leis de incentivo igual aconteceu da Lei Paulo Gustavo, e foi um negócio anual, com certeza o mercado audiovisual ele cresce muito. Por quê? Se a gente for pegar na Coreia do Sul, né, o próprio exemplo do Parasita. O Parasita ele foi indicado ao Oscar, e você, além de você produzir, né, que já é um custo alto fazer o filme, você precisa de uma verba muito grande para você distribuir. Como é que você vai distribuir isso aí no México, na América Latina inteira, no mundo inteiro? Então você tem que fazer um lobby no Oscar, você tem que injetar uma grana muito alta, e foi aí que a Coreia do Sul falou, opa, a gente tem um filme bom, a gente tem potencial, a gente tem boas pessoas que estão fazendo um ótimo produto audiovisual, vamos apostar nesse filme, injetar uma grana grande, e aí ganhou o Oscar, e do Oscar, aí falou, opa, todo mundo começou a virar os olhos para onde? Para a Coreia. Tanto que hoje, se você for abrir o Netflix, né, aí depois veio Trem to Busan, não sei o que, começou a vir uma série de filmes, porque os investidores começaram a colocar dinheiro lá. Então, se a gente seguir por esse caminho, né, o que é uma coisa que vai demorar um pouco, mas se o Brasil, se o nosso poder público, se o governo atual entender que a gente tem muito potencial aqui, vamos maximizar essa turma, vamos pegar, tudo bem, a gente teve aí o último filme que ganhou o Oscar, né, que é o Ainda Estou Aqui, ele é mas a gente tem vários outros potenciais, e não é só isso, não é só lá e trazer e acabou, não, é ter realmente uma mentalidade de, e agora? Agora a gente ganhou, e aí, vai ficar por essa mesmo? Entendeu? É só esse grupo aqui que ganhou? São só essas pessoas que ganharam? Eu falei, peraí, a gente tem um monte de gente aqui para incentivar também. Os investidores, vamos dar uma olhada no nosso mercado nacional, entendeu? Tá vendo como a gente consegue fazer muita coisa bacana com baixo investimento, igual a Argentina, igual o Chile, igual não sei o quê? Então, quando você muda essa visão e distribui isso, você dá mais possibilidades para quem é das pequenas cidades de competirem com esse mercado. Tem um problema grande também nos editais, que é o seguinte, se a gente for falar não só da Lei Paulo Gustavo ou de vários outros editais, mas eles permitem que você só utilize tantos % no valor de uma divulgação, o que eu já sou bem contra isso. Tanto que eu prefiro usar
a verba para você colocar uns 40% em divulgação, sabe? Aí não 10%, 15%, que é muito pouco. Você pega assim, um projeto de 2 milhões. Nossa, 2 milhões é muito dinheiro para nós, meros mortais. Mas quando você vai pegar numa produção que está um ano sendo envolvida, com mais de 150 pessoas, você tem que pagar todas elas mensalmente. Além disso, todo o custo de produção, todo o custo... Aqui eu estou falando custo de serviço. Fora de produção, e aí para divulgação de um produto de 2 milhões você tem, sei lá, 100 mil reais para você fazer, como é que você investe 100 mil reais na divulgação no Brasil inteiro? Você não investe, entendeu? Então, precisariam ter também outros, existem alguns editais de divulgação, mas são muito pequenininhos e é muito pouco. Porque é muito interessante para a máquina pública você produzir, ganhar o teu dinheiro, jogar no mercado, mas aí você entra num problema social que para ir ao cinema é um evento, é caro, os impostos são altos. E quanto custa para uma pessoa levar a sua família, sei lá, um pai, uma mãe, levar seus 2 filhos e mais o seu cônjuge para um cinema? Sai no mínimo R$200. E aí se você for pegar a quantidade de cidades que a gente tem, 5 mil e tantas cidades no Brasil, só 5% delas tem cinema. Só 5%. E aí você pega numa cidade que às vezes está tentando abrir uma sala de cinema e ela precisa se manter. Então você vê que o problema ele é muito mais estrutural, né, além de você simplesmente pegar, divulgar e dar dinheiro pro pessoal com edital. Dar dinheiro eu digo entre aspas, tá? Mas de você ter essas possibilidades. Então você tem que arrumar uma série de coisas. E só para fechar sobre a distribuição, deveria sim ter uma verba maior para distribuição. Porque é aí que você vai levar o seu filme para assistir, sabe? O streaming ele ajudou muito, né, ele facilita muito, ele abre as portas ali para você, mas o streaming é uma outra... Eu tenho filmes no streaming, eu tenho filme na Amazon Prime, eu tenho filme na Box Brasil, na Look, em algumas plataformas, mas eu tô competindo também com quem? Com Disney. Eu tô competindo... E como é que você compete com Disney? Entendeu? Com Marvel, com não sei o que, com DC, com outras produtos, Lionsgate, por aí vai. Então, você precisa de dinheiro, você precisa investir, você precisa ter mais do que somente produzir o filme. Então eu gosto muito de falar sobre essa parte da distribuição, porque ninguém pensa nela. Produzir é gostoso, é uma delícia, você vai produzir agora. Você faz 2 exibições numa sala de cinema, leva para não sei aonde, desova teu filme, põe no streaming lá, esquece ele, e aí você depende da máquina pública para quê? Para produzir o filme novamente. Para os grandes festivais e as instituições, elas trazerem um incentivo maior para as cidades, né, para as suas pequenas cidades, eu acho que a primeira coisa é formação de público. Formar público é caro, dá trabalho. Hoje tá todo mundo acomodado na sua casa, por que eu vou sair para assistir um filme se eu posso simplesmente aqui ligar a minha TV e deixa lá, entendeu? Deixa o cachorro passando, filho latindo e tal, pausa, volta. Isso é cômodo. Como que você tira esse pessoal de casa? Você tem que trazer mais coisas para um evento. Você tem que trazer formação, você tem que trazer interesse, você tem que mostrar que, olha, trabalhar com audiovisual dá dinheiro. Porque tem muita gente que não sabe, entendeu? O pessoal fala, não dá dinheiro, não sei o quê. No começo todo mundo sofre igual qualquer área, né? Mas que tipo de incentivo você traz para a sociedade? Então, os festivais e essas instituições, elas têm que fazer um estudo local, né, do que o seu público está querendo, o que eles estão buscando, né, que tipo de informação que eu posso trazer de público para o meu evento. Às vezes o meu evento, a minha cidade está precisando de cultura, porque nunca assistiram nada, sabe? Não tem costume de ver filme, só ver filme hollywoodiano e tal, com de tiro, aquelas coisas. Mas está precisando de cultura. Opa, vamos trazer alguns filmes mais assim e testar e ver como funciona? Então, não tem uma fórmula mágica para isso, mas se seguir esses direcionamentos da formação de público, você começa a incentivar a ter mais produções audiovisuais. Sobre os editais da PENAB, né, que é a Lei Aldir Blanc e a própria Lei Paulo Gustavo, eles trazem isso para cidades, mas ainda é pouco, e se a gente for pegar a Lei Paulo Gustavo, foi um ano só, acabou. Tanto que o ano passado foi excelente, e eu contratei 60 pessoas, eu fiz 3 filmes, então 3 bons filmes, 60 pessoas contratadas, recebendo por isso, trabalhando com isso, fazendo o que gosta, então isso gera uma economia para a cidade. Você tem que contratar gente para vir, você tem que contratar ator, atriz e tal, então para você ver o quão importante isso aconteceu um ano só. E pro ano que vem, falei para todo mundo, se prepara, ano que vem a economia vai cair, os editais vão diminuir, e principalmente no mercado audiovisual, que é uma coisa que falta ainda
nas cidades. A gente pode pegar Poços de Caldas, que é uma briga constante para você ir lá e falar para eles, olha, vamos colocar o audiovisual, né? Eu represento o setor do audiovisual, eu sou representante, eu sou conselheiro do audiovisual aqui em Poços, e você tem que ficar sempre em cima e falando, olha, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo, vamos buscar outras oportunidades, mas o que acontece, o audiovisual, que ainda as cidades, elas não têm uma visualização e um entendimento que o audiovisual, ele é caro. Por que ele é caro? Porque envolve muita gente. E eles não entendem isso. Eles não entendem. Eles acham que se você dá 20 mil reais para a pessoa fazer um filme, ela vai pegar esse dinheiro para ela e ela vai produzir o filme sozinha. Só que com 20 mil reais que você pega de um edital local, por exemplo, e 20 mil é muito, tá? Eu tô falando de cidades que dão 7 mil reais, 5 mil reais. Aí isso é legal, é uma ajuda de custo, mas você vai contratar 5 pessoas para trabalhar durante 9 meses com 10 mil reais. E eu tô falando aqui, eu tô pagando o serviço. Eu não tô pagando a produção ainda. Não tô pagando alimentação, não tô pagando deslocamento, não tô pagando custo de produção, locação, figurino, sabe? Eu tô pagando só prestação de serviço, ou seja, não fecha a conta. E aí o que todo mundo tem que fazer? Arrumar outros empregos. Entende? Então, a Lei Paulo Gustavo, quando ela veio com essa verba que estava toda apreendida, né? Ela estava toda guardadinha lá, e soltaram, trouxe essa possibilidade e falou, poxa, eu tenho projetos de 50 mil reais, que eu vi acontecer em cidades pequenas que nunca fizeram um documentário sobre a cidade, sabe? Então esses editais que a Penab, que ela vem todo ano ali acontecendo, ela é boa, mas tinha que ter mais igual a Lei Paulo Gustavo, focada no audiovisual, porque quando você injeta o dinheiro no audiovisual, isso você pode ver até nas pesquisas, já teve ano que o mercado audiovisual no Brasil ganhou muito mais dinheiro do que a saúde, entendeu? Então assim, para ver que traz dinheiro, e aí quando você pega algum gestor político que não tem esse olhar, não entende que traz dinheiro para a cidade, né, que é legal você trazer uma Turma da Mônica para a cidade porque vira um polo audiovisual e tal, eu acho que falta esses incentivos ali de mostrar para o poder público. Eu tenho uma história rápida, eu estava em Austin, no Texas, eu estava conversando com um dos heads, um dos diretores do Austin Studios, né, que são os estúdios lá da cidade, né, e olha só que interessante, ele, além de correr atrás das produtoras para irem produzir lá em Austin, né, como contrapartida, as produtoras têm que injetar um dinheiro na região ali. Então você vai andando pelo bairro e você vê que tem um banheiro público com a temática de de algum filme que foi ali uma contrapartida da empresa. Então, além da empresa chegar para produzir na cidade, ela também contribuiu o quê? Para a região, para a cidade, ela traz formações gratuitas, ela traz que seja esse investimento no setor público, que seja alguma coisa ali, ela traz de contrapartida. Então, para você ver que tem um mercado ali muito interessante a ser explorado, que o poder público precisa se interessar nisso. Mas eu não falo só o poder público, é claro que é para incentivar. Eu vejo assim, dá para você fazer a sua ideia e o seu projeto? Dá, mas dá para fazer sem incentivo? Aí você que vai pesar e ver se vale a pena você arriscar o seu roteiro, como eu já vi acontecer com amigos e parceiros, e transformar um investimento que você não tem em um longa-metragem, que pode virar a estatística de ser um filme ruim. Por quê? Para você pagar o tempo de uma atriz ou de um ator, né, você precisa ali tirar eles do seu conforto, da sua rotina, e você precisa pagar o tempo deles. Então, quando você não tem esse incentivo, cai a qualidade da produção. Porque você vai começar a produzir quando? Num final de semana, num sábado, de noite, e você só tem 2 horas daquela pessoa. E aí você tem que ajustar a equipe inteira para aquele momento. Porque está todo mundo ali sendo voluntário e tal. Ou seja, a lei de incentivo não é que ela impede você de produzir. Ela nunca me impediu. Né? Nunca. Eu sempre eu faço porque eu quero e porque eu gosto. Porém, ela maximiza e ela viabiliza de você trazer uma qualidade melhor para o seu produto. E quando você traz uma qualidade, as pessoas querem assistir.
O Instituto Benetio hoje, ele traz essa formação audiovisual gratuita. Então, hoje nós estamos numa etapa onde nós levamos os projetos para acontecerem nas instituições, escolas públicas, estaduais, seja lá qual for, ou regiões também, e aí a gente vai trazendo essas possibilidades de quem nunca tocou numa câmera profissional, de quem não sabe como funciona, que caminho seguir. E é muito legal, porque a gente tem várias histórias assim de sucesso, de gente que já, eu nunca trabalhei com isso, eu sempre quis, e aí no meio do projeto a pessoa já foi contratada porque já tem um portfólio que ela está fazendo junto com o Instituto Benetio. Já teve um caso, tanto que foi até o início mesmo do Instituto, de uma amiga minha que ela estava indo para as drogas. Por quê? Porque ela estava com uma desestruturação familiar, uma série de problemas e brigas e as coisas acontecendo, era de menor. Ela estava indo para bebida, já estava fumando e já estava indo para coisa pior. E ela precisava ocupar a cabeça. Então, produzindo filmes com a gente durante esses anos, trouxe ela para um outro caminho, tanto que depois de anos ela me agradeceu. Falou, poxa, Benetio, se eu não tivesse com vocês produzindo filmes, hoje eu estaria num lugar pior. E aí, depois de um tempo, ela foi para academia, musculação, hoje é halterofilista, hoje ela, né, trabalha bem lá com o corpo. Mas a importância de você trazer esses cursos gratuitos, ela vai dando essas possibilidades de, mas é só com celular, dá para mexer com câmera, e então a gente traz um leque imenso de estruturas e caminhos, que foi um caminho que eu segui para essa turminha. Então, para esses jovens, para esses, de repente eles não sabem o que eles vão fazer, eu falo, nossa, mas que caminho que é interessante, e como eu pego tudo que eu passei dessa sofrência desses últimos anos e eu resumo tudo num curso, falo para eles, vai por esse caminho para você não quebrar a cara. E não só eu, mas todos os instrutores também que estão lá. A linguagem documental ela é muito forte e, curiosamente, eu estou dando um curso lá no Instituto Federal agora sobre isso e mostrando o potencial de um documentário ou dessa linguagem, que é de você trazer o seu ponto de vista em relação a uma temática que você queira. Então, de repente, está acontecendo uma injustiça e você quer mostrar aquela injustiça que está acontecendo na sua região, aí vai da dimensão de cada um, se é pequeno, médio ou grande, a nível nacional, estadual ou, né, até mesmo na sua família. De repente você sofre ali um abuso ou alguma coisa e você quer trazer isso à tona. Isso vai despertando o interesse em outras pessoas e vai impactando também aquela região. Teve um caso de um filme que me trouxeram no Festicine, eu não vou lembrar em qual cidade que foi, que eles fizeram sobre violência à mulher. E aí, era um filme tão forte que a prefeitura local ficou sensibilizada e entendeu o pedido do filme de quem estava assistindo, que construíram um departamento a favor da mulher lá na polícia, que não tinha. Então olha só o poder documental que ele traz. Você muda uma sociedade, você muda um pensamento, você traz novas ideias. Isso pode ser usado tanto a favor ou contra para manipulação de massa. Os diálogos entre os artistas locais, ele é uma coisa muito pessoal, assim, é uma coisa muito regional. Existem cidades que não têm esse diálogo, que é uma pena, porque tem muita briga de ego, tem muita coisa, o que eu acho desnecessário. Mas uma coisa que eu gosto do cinema e do audiovisual, que é uma arte coletiva. Então, você precisa de um ator, você precisa de figurino, alguém que mexa com roupa, você precisa de um cenário, você precisa de um roteiro, você precisa de luz, você precisa de som, ou seja, você precisa de uma série de fatores que você depende também de outras artes. Então o cinema, ele é multi-artístico, você depende de várias outras áreas e o pessoal do audiovisual, ele é muito mais unido. E quando você precisa de alguma coisa, você conversa com quem trabalha com teatro, com quem trabalha nas artes plásticas, com quem trabalha, sabe, em inúmeros setores, e aí você consegue juntar todo mundo. Então, para o audiovisual, eu não vejo um problema nisso, pelo contrário, eu vejo que a turma é muito unida, e inclusive entre as próprias produtoras e empresas, porque como a gente tem uma visão artística às vezes diferente, mas eu quero o diretor de fotografia daqui para trabalhar comigo, eu quero o diretor de áudio desse aqui, e você consegue ter essa maleabilidade de trabalhar com esses múltiplos artistas. Agora das outras áreas, aí já é uma outra história, né? Eu acredito que sim. Dá para competir, dá para disputar espaço, mas você tem que ir
não a favor do que o mercado quer. Você tem que ir contra o que o mercado quer. Porque a gente tem duas vertentes. O 70-30, que você faz 70% de um roteiro que todo mundo já sabe, 30% de novidade, que aí entra nas produções blockbusters. E você tem uma aposta, que aí é a parte mais difícil, que é fazer uma coisa diferente, inovadora, né? O que é inovador, o que é diferente, mas alguma coisa que talvez cutuque. E aí, quando você começa a ir por outra vertente, você começa a entrar nesse mercado. Quando você sabe o que um festival de cinema quer, né? Tem festival que gosta de política, então eu vou produzir um material para política. E aí você começa a ganhar destaque no meio disso, né? Não é uma tarefa fácil, mas é possível de você competir com esse mercado. Você só tem que saber o caminho que você tem que trilhar corretamente. O papel do marketing, ele é imprescindível, você tem que ter. Assim como todo negócio, você tem que vender o seu filme, você tem que vender o seu produto. E se você não tem venda, se você não tem estratégia, se você não tem nada disso, quem vai ver? Ou seja, você tem que ter um marketing. E eu prezo muito disso. Todo mundo gosta de criar o filme, fazer o filme, mas ninguém pensa em como distribuir, em como vender. E o que eu vou fazer com esse meu produto? Ninguém entra para o seu cliente, que esse foi um diferencial meu para entrar no mercado, de chegar no cliente e falar assim, você quer um produto? Eu quero, eu preciso de uns vídeos assim, assim, assado. Como que você vai distribuir o seu... não, vou jogar na internet. E todo mundo vai ver? É assim? Tá todo mundo de olhos em você? Eu falo, não, não tá. Você tem que bolar uma estratégia. E os meus clientes gostam muito disso, porque eu trago essas sugestões de estratégia para eles, que é quase que uma agência de marketing ali, mas na verdade é mais um palpite. Isso começa a trazer uma visibilidade e eu falo para eles, talvez o produto que você esteja pedindo seja muita coisa para você, não para agora, mas vamos para um outro lado, vamos tentar X, Y, Z, e eles começam a entender esse papel. Então, para você ver que o marketing, em qualquer produto audiovisual, ele tem que existir, assim, ele tem que ser a primeira coisa, que é buscar a necessidade do cliente, onde você vai atingir o seu público, né? Porque você pode fazer o seu filme, seu documentário ou a sua produção audiovisual, mas você tem que caçar o seu público, onde que ele está. Então, né? E aí você tratando disso e sabendo onde você vai distribuir, você traz bons resultados. Deixando um recado para quem está assistindo a gente, sobre as produções, quem está entrando no mercado, é difícil. Eu não sei a sua situação, se você está querendo entrar, se você já entrou, se você está pensando em desistir da sua empresa, assim como eu já pensei inúmeras vezes, já chorei, já não sei o que, todo mundo passa por isso em qualquer área. Mas eu gosto muito da resiliência, não desista, acredite nas suas ideias, mas saiba trabalhar com as suas ideias também, saiba ser um bom produtor, saiba entender o mercado, você vai ter que mudar a sua rota várias e várias vezes e talvez fazer coisas que você não goste. Mas é isso, trabalhar com arte nem sempre é o que você gosta, mas é saber atingir o público que você quer e saber passar a sua mensagem de uma forma correta.